Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo Entre Amados. Eu sou a E eu Rosinha me chamo João. e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, não é isso, João? Muito especial, diretamente do João de Três City, do PC City, do Bom Sucesso City. Eu acho que pela risada já deu pra perceber quem é, né? Dos Isso, nossos irmãos mas aí de casa. isso antes de começar, hoje nós vamos falar sobre chamado vocacional. Mas antes de começar, os nossos irmãos precisam fazer o quê, João? Três coisinhas, Rosinho. Três coisinhas básicas, né? Que extremamente fáceis. Primeiro de tudo é deixar o seu like. Então, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Isso ajuda demais no nosso projeto, isso ajuda demais na nossa missão de evangelização. Então, se você quer fazer parte, né, dessa missão de evangelização do Entre Amados, que também é feito por você, deixa a tua curtida. Também deixa o teu comentário aqui abaixo e fala assim, olha, qual foi o momento que mais te marcou nessa conversa, nesse bate-papo? E eu peço que você deixe aqui aquilo que o nosso convidado ou a nossa convidada vai falar, que mais te marcou. E também compartilhar, né, Rosinha? Isso Para é os seus muito irmãos, para os importante. seus familiares, para que eles também vivam essa experiência de fé que nós estamos vivendo junto, tá certo? Então, essas três missões aí para você, para que a gente possa curtir esse nosso terceiro episódio do nosso bate-papo. Não é não, Rosinha? Isso, João. Show de Então, bola. assim, seja bem-vinda a nossa convidada, né? Vou deixar que ela se apresente para vocês. Vamos lá. Seja bem-vinda, Kíria. Olá, boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui. Meu nome, como a Rosinha já falou, né? É Kíria Maria, para aqueles que me conhecem, para os que não conhecem também. Kíria Maria, sou consagrada aqui da comunidade, como comunidade de vida, e atualmente estou como assessora apostólica na comunidade, né? Que cuida das atividades de missão, de apostolado e muitas emoções. E é uma grande graça para mim estar aqui com vocês, e é isso. Começou bem, Rosinha. Começou a piada já. E como a gente falou, o nosso tema hoje é sobre chamado vocacional. Mas antes de adentrar um pouco melhor no chamado vocacional da Kíria, nós queremos, assim, para aqueles que vão estar assistindo esse bate-papo, que não conhecem, né, a vida da Kíria, assim, um breve resumo, né, da vida da Kíria até hoje, assim, bem breve mesmo, né, que já são... para que as pessoas possam conhecer melhor, né? Tipo assim, 30 minutos, né? Porque Meu Deus. tô brincando. Mas quem é a Kíria, né, Rosinha? Isso. Quem é a Kíria? O que é que levou a Kíria a estar aqui hoje? O que é que levou a Kíria a chegar no carisma Corpo Místico de Cristo, a se consagrar? Então, como é que foi essa história de vida, desde lá do começo, lá do João 23, com os Toda essa irmãos, com a emoção. família? Pronto. Sou consagrada na comunidade, né? Hoje eu estou com 5 anos de consagrada como comunidade de vida. E já é bastante tempo. Como missionária, enquanto comunidade de vida, já fizeram 8 anos e meio, né? Então, assim, é muito tempo, são muitas emoções. Só que começou bem antes, né? Os meus pais... Começou pelos meus pais, né? Eles entraram na comunidade quando tinha 1 ano de fundação, né? A comunidade é fundada lá em 94, em 95 eles entraram, e a minha mãe estava grávida de mim. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, né? Assim, vai fazer esse tempo todo que eu estou por aqui, né? E sempre participei com eles em todas as realidades, cresci nessa questão, logo eles se consagraram com essa, né? Toda uma questão. Hoje só a minha mãe não, meu pai não está mais, e vivenciei todas as realidades na história da comunidade. Desde que eu cresci, eu me entendo por gente, e que eu caminho, tudo que eu aprendi foi nessa realidade de comunidade, né? Tem 5, 6, 7 irmãos? Quanto? 4. Ainda contei. 4 irmãos, né? Eu sou a mais velha de 4 irmãos, e a gente vivenciou todos essa mesma realidade, né? E, assim, participei dos grupos de criança da comunidade lá, do Projeto Criança, né, com os tios e tias, que são tios e tias até hoje, assim, Isso é que verdade. fica no nosso coração, né? Com certeza. Que passaram pela gente, tio Beto, a Simone, a Regilene e tudo mais, passei por esse pessoal. E do grupo de oração das crianças, eu fui direto para o grupo de jovens que tinha, né? Hoje na comunidade a gente tem esse grupo de transição, que é o de adolescentes, mas antes não tinha.
né? Então, com 11 anos e meio, 12 anos, já fui para o Jerusalém, já me Eu era ia te jovem. perguntar, era o Jerusalém na época Era já, né? Jerusalém, um grupo de oração bombástico. Quem foi a primeira pastora, o primeiro pastor? Ixi, não sei não. Lembra não? Faz muito... Ah, o meu primeiro pastor. Também. Não, porque o grupo é muito antigo em Jerusalém, Sim, sim. né? Tipo, muitas pessoas que já caminhavam aqui na comunidade, dos jovens que foram entrando, entraram nele, era na sexta-feira à noite. Acho que foi o primeiro grupo de jovens, assim, que teve quando virou fundação. Eu tive uma curtíssima experiência no Jerusalém, que era nos domingos pela tarde, Domingo, 2 horas da tarde, lá na 2 Júlio horas da Braga. tarde, na Júlio Braga. Né, que tinha que ir a pé naquele sol maravilhoso. Era ótimo. Né? É maravilhoso. Antes era sexta. Aí depois passou pro domingo. Mas aí eu passei. A primeira pastora, quando eu entrei, era a Cristina, mas foi nos últimos, tipo, os últimos encontros dela. Aí depois foram passando os outros, o Clóvis, a Loiane, né? Mas o que eu passei mais tempo foi a Loiane mesmo, né? Era e um a grupo consagrada que hoje já é com- considerado na comunidade uns engajados, no caso, naquele tempo? Ou não? Eu acho que Mais ou estava menos, muito na ele era- transição, ele né? tava De um na grupo. transição. Ele tanto recebia, era um grupo que tinha os jovens, então ele recebia os jovens e de lá os jovens já iam se engajando, assim, era esse processo, né? Ah, Que estava muito nesse início do grupo de jovens, né, que era o Jerusalém, o início do setor juventude foi mesmo nesse período, né? Que então tava lá ainda se organizando, né? engateando, né? Engateando. Aí pronto, eu passei nesse tempo de grupo de oração, passei bastante tempo. Com 16 anos, fiz o primeiro vocacional, né, aqui na comunidade. E no vocacional mesmo, com 16 anos, já senti uma inquietação para essa realidade de dar tudo para Deus e de viver como missão e de me consagrar e doar a vida. Mas eu não compreendia, não entendia. Saí, né, saí do grupo, não, saí do vocacional, né, e me afastei também do grupo de oração. Passei uns 2 anos um pouco afastada, mais assim, né. E depois, com 19 anos, mais ou menos, eu fui retornando. E quando eu retorno para o vocacional, né? Então, fiz mais 2 anos de vocacional. Aí foi quando foi emocionante, assim, na minha vida, porque foi o período em que Deus mais mexeu nas minhas estruturas, né? Eu até estava falando para os vocacionados esses dias, né? Que o processo vocacional é muito essa realidade, foi uma visualização desse vocacional que a gente teve, eu nunca esqueço, né? Que a gente tinha chegado lá e tinham várias malas, né? E naquelas malas é como se a gente já tivesse com tudo muito pronto da nossa vida. Uhum. E Deus, ele pegava as nossas malas, abria e começava a tirar, ó. E era um olhar de desespero, né, da gente para Deus, Senhor, tu vai tirar as minhas coisas que já estão organizadas, tá? E Deus, ele tirava e começava a reorganizar a mala, né? Então, esse meu vocacional, ele foi um processo muito nessa forma, né? Se Deus, ele foi reorganizando ali a minha vida até que em 2017, né, com 21 anos, eu tinha acabado de fazer 21 anos, né, que foi em julho, eu fiz 21 em junho de 2017, foi quando eu recebi a minha carta, mas foi todo um processo, né, e foi acolhida como comunidade de vida, fui para discipulado e foi aí que começou, né, a emoção toda. Por isso que eu tô aqui hoje, né? Bem resumido. A gente já deu um saltinho já pro vocacional, né, Foi. João? Mas Verdade. vamos assim voltar, vamos voltar um pouquinho antes, né? Uhum. Mesmo tu falando, desde lá do ventre tu já estava aqui na comunidade, enfim, mas como foi para ti que tu considera essa primeira experiência assim que tu teve com o amor de Deus Pai, que tu viu, foi aqui que tocou alguma coisa mudou na minha vida. Certo. Se foi no evento, no retiro, no FDS, no Luz e Vida. Ah, Caramba. muito Também bom, famosos os Luiz e Vida por aqui. Demais. bem famoso. Não, mas assim, duas experiências eu queria contar. Uma foi no processo, no retiro vocacional, no primeiro retiro vocacional, e a outra foi no FDS em Cristo, né? Já falo que os dois, assim, são bem marcantes. A minha primeira experiência de Deus mesmo, assim, que eu já caminhava nos grupos desde criança e tudo mais, mas é aquela questão, você ouve falar de Deus e você fala de Deus, mas experimentar Deus, eu venho experimentar no meu primeiro vocacional, assim, de aquele encontro com Jesus que, assim, quando fala, né, sua primeira experiência, eu lembro dela, que foi no vocacional, eu tinha 16 anos, acho que lá em 2012, né, e eu lembro que aqui na comunidade era muito, não sei se vocês lembram, que as orações, ela tinha muito essa realidade, muito assim, tipo,
em alguns momentos, né? Tipo, deita no chão e de você ser mais livre, de dançar e de... Né? Sim. Enfim, era um negócio bem assim. E o coordenador do vocacional nesse dia foi ministrar a oração. E ele disse assim, olha, agora a gente vai viver um encontro com Deus e a gente vai viver a experiência de se entregar completamente. Aí a gente ficou, tá bom, né? Vamos viver e tudo mais. Aí mandou todo mundo deitar no chão, né? Eu fiquei assim, meu Deus. Aí como é que é isso e tudo mais? Né? Então, assim, de deitar, todo mundo deitou no chão. E a gente deitou no chão e tudo mais, e a oração foi fluindo e tudo mais, ele foi rezando e colocando, né? E começou a cantar aquela música do Abraço de Pai, né? Pode cantar se quiser. Não, não vou mostrar. Pra quem não sabe, né, a Igual Kira, ela tem um cantora. dom de cantar extraordinário, é porque vocês não viram. É um dom assim ainda que tá um pouco adormecido, o ministério ainda tem que descobrir mais, Ninguém mas vem aí, acredita, viu? Mas eu acredito, né? E o João também. O João acredita. Né? Mas assim, não vou cantar. Eu tenho esse mesmo sonho. Né? Então, assim, não vou cantar, mas todo mundo conhece, né? O Abraço de Pai do Mami Alencar. Nossa. E foi cantado muito lindamente pelo nosso irmão, que na época estava na comunidade, que era o Daniel, então a voz dele perfeita, assim, foi muito encantador, foi muito, muito legal esse momento. E quando foi cantando essa música, foi rezando e tudo mais, foi toda essa questão, eu visualizei ali na minha frente, deitado, né, assim, do meu lado, era o próprio Jesus na minha frente, né? Assim, eu conseguia enxergar ele, os olhos, o nariz, a boca, e era um olhar, assim, sabe? É um olhar que é o que me encanta até hoje, que é o que eu enxergo na Eucaristia, que eu enxergo nas Santas Missas, no dia a dia, é o olhar que eu busco me lembrar, né? Assim, que todas as vezes quando eu vou rezar, eu rezo ali aqui na sede da comunidade, quem não vai aqui na sede da comunidade um dia vai vir, né? E tem uma cruz bem grandona, assim, No altar, no né? altar, No no presbitério, presbitério, sim. né? Central. E a nossa cruz é linda. É linda, linda, linda. E o Cristo que está nessa cruz também, ela é linda, ela tem uma história perfeita. Se um dia for contado aqui, vocês vão amar. E aquele olhar que eu enxerguei nesse dia é o olhar que eu enxergo, eu busco enxergar todos os dias, né? Então isso foi a experiência assim, que eu tive de Deus, que quando diz primeira experiência, eu lembro dessa. E a outra, que foi assim, essa eu acredito que foi uma experiência com o amor do Pai de uma maneira muito profunda que eu vivi, foi no FDS, né? Por quê? Eu passei a minha vida inteira, vai entrar em assuntos delicados, né? Mas assim, eu passei a minha vida inteira caminhando na comunidade, estava nos grupos de oração e tudo mais. E isso foi um pouco antes que eu vivi, mas eu só vim entender depois, né? Na verdade, eu vim entender há poucos dias, né? Depois da nossa reciclagem desse ano, né? E eu vivi essa experiência antes de viver essa experiência que eu disse, né? De enxergar Jesus e tudo mais, mas hoje é que eu compreendo, antes eu não compreendia. Quando eu sempre caminhei, estava nos grupos de oração e tudo mais. Quando eu decido entrar no vocacional, aconteceu de uma pessoa que era que é muito importante para mim, que já caminhava há muito tempo e tudo mais, e já era consagrada há muito tempo, e enfim, que ela desistiu da caminhada dela, né? Então, assim, para mim, eu tive aquela sensação, tipo, meu mundo caiu, né? Porque a pessoa que era um espelho para mim, ela desistiu depois de 10 anos de consagrado. E assim, eu lembro que teve o FDS, foi antes do vocacional, desse primeiro vocacional que eu fiz, que geralmente vocacional era em agosto, o FDS em Cristo em julho, né? E estava nos primeiros FDS ainda, era o segundo, na verdade, né? E eu lembro que eu cheguei lá, assim, com o coração muito desorientado, porque, meu Deus, a pessoa que eu mais ansiava viver igual a ela, né, acabou desistindo de uma realidade dessa para mim ali, enquanto jovem, enquanto eu estava desejando ir para o retiro vocacional, estava tudo pronto. E eu lembro que nesse FDS teve um momento de adoração, teve a brincadeira e tudo mais, a gincana. Eu não estava muito afim de brincar, né? Mas com todas as oportunidades que eu tinha de rezar, de me colocar diante de Deus, e eu lembro que teve uma adoração que para mim foi muito forte, que eu me sentia amparada por Deus. E foi ali que eu entendi que não era por conta de outras pessoas, que Deus ele estava me chamando e tudo mais, né? Depois dessa adoração. E nesse FDS mesmo, foi lá naquela casa do Maranguape, eu não sei se vocês lembram. Vale do Ventre? Não. Isso foi em 2012.
Foi em 2012. É. Foi porque também foi meu primeiro FDS, esse de 2012. Aham. Mas era o Vale do Vento, não era não? É onde teve Não. um retiro vocacional também lá? Também. Ah, conheço. Tinha até uma porta que ficava batendo. Tinha as escadas, É, as as escadas escadas. de É, lá de mesmo. 1000 A metros. piscina. Sim. Uhum. Aí, beleza. Nesse ano, até o setor de juventude e os membros do setor de juventude fizeram uma dancinha maravilhosa. Vocês lembram? Eu não lembro. Dessa parte Nesse exclusivamente FDS eu não não. tava, mas Não eu conheço tava, a mas foi casa. muito legal a dança deles. Eu nunca esqueço também. Enfim, aí assim, lá, depois que teve um momento de adoração, uma das últimas adorações que teve, eu tive a primeira partilha assim com o fundador da comunidade, né? É engraçado que eu tava lembrando disso, então eu ia colocando para ele, olha, quando eu quero dar um passo e tudo mais, eu chorava, e foi uma situação muito assim. E foi quando eu fui recebendo dele também esse incentivo de não estar olhando para essa outra realidade, mas de se manter firme, né? E dar passo e tudo mais. E hoje eu entendo que essa foi a minha primeira experiência com o amor de Deus Pai mesmo, né? Assim, enquanto carisma que me sustenta, do mistério cristológico, né? Como fala, de você se sentir filho amado mesmo. E eu vim entender isso esse ano, né? Assim, foi depois que cortou algo no meu coração, assim, né? E eu senti esse amparo de Deus. Essa, É isso. essa era uma das perguntas da experiência com carisma, né? Eu acredito que Já tenha falei. sido essa. Que tenha sido essa daí, né? Ai, meu Não, Deus. mas tudo bem. Mas É aí porque mesmo. uma coisa Uma puxa liga a a outra, outra, né? né? Não Total. tem. E uma foi antes da outra, mas, né, assim, eu entendi depois. Hoje é que eu entendo, mas antes eu não entendia, não. Eu queria até partilhar também, eu acho que assim, eu acho que a Kira não sabe disso ainda, mas naquela missa, Kira, que foi a tua missa de ingresso na comunidade de vida, que foi você, o Renan e o Gabriel, né? Foi. Ali, pra mim, eu não sei, eu acho que eu tava nos engajados, eu não sei onde é que eu tava. Eu sei que eu tava na comunidade, tava ainda muito nessa época de entender e não entender o fato de uma oferta de vida, de uma consagração. Tava tudo ainda muito, né, Confuso. confuso, exato. E naquela celebração, quando eu vi a Kira que ela deu sim àquela oferta de vida, foi o primeiro momento ali concreto que eu entendi de fato essa oferta de vida. No sentido de vocação, de chamado mesmo, e de maneira particular no carisma. Né? Então, ali meio que abriu minha cabeça no sentido assim, então isso de fato é uma entrega de vida. Né? É você dizer esse sim radical, né? Seja como comunidade de vida, seja também como comunidade de aliança, mas no meio daquilo que para mim naquele tempo estava um pouco... Era tudo tão novo para mim que eu não entendia, não compreendia muito bem. Aquele foi o primeiro ato concreto, digamos assim, que me fez meu Deus. entender de fato essa grandeza, né? Esse sentido de tudo. Então, isso é uma partilha, acho que eu nunca tinha partilhado isso contigo, né? Não acredito. Naquele dia também, o Renan, ele foi para Aliança, né? E o Gabriel que hoje seminarista, daqui a pouco, se Deus quiser, diácono, foi também para o pré-discípulo da Aliança, né? Então, ali ficou muito marcado. Meu coração ficou muito marcado, tanto que eu acho que 1 ano ou foi 2 anos depois, um tempinho depois eu fui pro vocacional e iniciei dali de fato um processo já de escuta, né, de acompanhamento, de formação. Então, partilhei para vocês. É interessante. Imagina, né? É interessante, João, tu fala, né, nessa realidade, porque você já era de caminhada. Sim. Né? E da mesma forma, a Kiri também já era de caminhada, mas ela relata essa experiência só a partir dos 16 anos, algo que realmente ela percebeu, né, que Deus estava fazendo. É interessante ressaltar isso, porque às vezes se caminha, né, durante um período, ou não sei, e às vezes não vai se sentindo assim motivado a ofertar a vida, a dar sempre o melhor para Deus, por conta que ainda falta algo, né? E eu acredito que esse algo de fato é uma experiência, né? É interessante ressaltar isso, porque é preciso pedir, né? Porque eu acredito que tem um tempo para cada pessoa, né? E assim, são fatos diferentes, né? Como assim, o João foi uma missa, né? Ali acordou para uma realidade. De repente não sei. E às vezes a gente fica buscando coisas assim incríveis para fazer uma experiência com Deus, sendo que o Senhor só quer um coração aberto, né? Então é sempre bom ressaltar isso, né? Que a gente só consegue dar passos assim com profundidade quando se faz uma experiência, né, com esse amor. E de forma particular, no nosso carisma, que é chamado a essa experiência com o amor do Pai.
né? Então, assim, se você estamos iniciando o ano, né, com esse bate-papo. Então, se você, eu até comentava com a Kiri antes de entrar, né, que quando começa o ano se começa novos propósitos, né? Então, assim, Importante. né, com essa Nova vida. realidade Aqui. de também de busca de fazer a vontade de Deus, né? Que seja um dos seus propósitos, você que está assistindo, você que é vocacionado, você que não se decidiu ainda a dar um passo a mais, né, nessa realidade de descoberta da vocação, né? É importante, assim, pedir a Deus essa graça de uma experiência autêntica. Concreto, né? É isso aí. E assim, aproveitando o gancho que a Rosinha falando, né? Quando a gente vai fazendo esse caminho de oferta, de entrega, o Senhor, ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais, assim, para que esse chamado no nosso coração, ele de fato vá se concretizando. Então, quais foram, digamos que assim, os sinais mais marcantes, né? Que o Senhor, ele deu, assim, para ti, durante o processo de discernimento para a comunidade de vida. Para essa realidade. Só antes sobre essa questão da experiência, né? Quando a Rosinha falando aí agora, eu me lembrando do trecho da nossa regra, que fala que nós somos chamados a testemunhar o amor de Cristo, de Jesus, o amor do Pai revelado na pessoa de Jesus, através de uma experiência real, é mais ou menos assim que diz, uma experiência real com Jesus, que isso vai revelando, esse amor do Pai que vai transformando a nossa vida e tudo mais. E na minha regra, a que eu recebi, né, desde o meu discipulado ou pré-discipulado? Não sei, pré-discipulado. Desde quando eu recebi, eu acho que é desde 2018, que tinha lá, eu escrevi nela, né, uma experiência que tem que ser concreta, real e profunda, né, porque assim, e de fato é isso, quando a gente experimenta Deus de uma maneira assim, você muda por inteiro, né, quais foram as realidades, né, que eu percebi, assim, de sinais. O primeiro, porque eu sempre fui muito, eu já falei até sobre isso, eu sempre sou muito intenso em tudo, 880. né? 880, assim, é bem extremo, né, e não que uma realidade não seja e tudo mais, mas eu sempre desejei que a minha vida, ela fosse algo vivida mesmo, de fato, assim, entregue por alguém e tudo mais, voltando para essa realidade, né, que eu vivenciei, quando eu me percebi tendo que caminhar, e quando eu percebi essa nova realidade, que eu não caminhava mais pelas pessoas, mas por minha realidade, né? E eu tive que começar a lutar para poder estar, tive que encontrar outros meios, tive que, muitas vezes, foi um momento também na minha caminhada que eu vim, muitas vezes eu vinha sem os meus irmãos, sem os meus pais para a comunidade, eu já comecei a ter um novo ciclo de reuniões, de tudo, né? Então, você vai cortando aquela independência. E essa foi uma das realidades. A minha luta, mesmo quando tudo estava muito desafiador, né? Assim, foi uma das coisas que eu fui percebendo assim, ó, como é que eu estou lutando tanto por ti e eu não sabia onde vinha essa força de lutar para estar com Deus, né? E outra realidade. Uma outra coisa também que me ajudou muito. Nesse mesmo processo de 2012, que eu entrei no vocacional, também Deus, ele me deu a missão para estar como pastora de um grupo de oração aqui na comunidade, né? Que é o São Domingos Sábado. lindo e maravilhoso, né? Assim, um grupo de adolescentes e tudo mais. Eu tinha 16 anos e o mais velho de lá saía de lá com 15. Então, assim, era bem, né? Era bem emocionante, né? E porque alguns, inclusive, eram da minha faixa etária, né? Tinham saído, não estavam mais se encaixando no Jerusalém, nem no Projeto Criança. Então, foram para lá e foi criado esse grupo. E eu fui para ser como núcleo, né? E uma das coisas também que, para mim, foi um dos sinais, foi o desejo tipo assim, quanto mais eu me envolvia com o grupo, com os meninos, com a responsabilidade, com estar junto ali com eles, mais eu senti o desejo de poder ajudar eles de alguma forma, né? Então, assim, ser pastor desse grupo, ele me ajudou a ter que rezar, a ter que estudar, a ter que saber o que a igreja ia dizendo, para poder orientar, para poder estar próximo, né? Então, esse desejo foi quando eu fui percebendo, meu Deus, quando eu estou perto de ti, quanto mais eu estou perto de ti, mais eu consigo ajudar as outras pessoas. Então, foi fluindo esse desejo, tipo assim, eu quero fazer e da minha vida algo que ajude, que mude, assim, né? Eu não queria ser igual a todo mundo, né? Assim, que nem diz as mães, né? Literalmente, eu não queria ser. Então, assim, mas ser alguém na vida de outra pessoa. E uma das coisas que eu percebi foi porque, assim, nessa época desse grupo e tudo mais, e nessa fase de adolescente, tava muito naquela... Era até uma moda, assim, uma moda bem ruim,
né, das meninas de estarem se cortando, de lembro. pensar em suicídio e Sim, tudo mais, sim. foi muito pesado esse tempo, né? E eu lembro que uma vez teve uma jovem que ela ligou para mim, tipo, 10h30 da noite, ela estava sozinha em casa, e ela disse assim, olha, eu morava lá no Piscina, ela morava aqui no Bocete, perto da comunidade, ela ligou para mim 10h, e ela disse assim, olha, eu tô... Começou a falar como é que estava o coração dela, e ela estava com esse desejo mesmo de cortar ali os pulsos dela e dar fim à vida dela. E eu, meu Deus, eu me desesperei. Eu disse assim, mãe, eu vou para lá e tudo mais, e a minha mãe, não, menina, como é que tu sai daqui? Meu pai estava em casa, né? Então não tinha como eu ir, não tinha Uber, né? Ai, meu Deus, não gosto de falar assim. Mas não tinha Uber nesse tempo. Ah, não tinha Uber, não. Não tinha. A gente se virava mesmo, não tinha Uber, não. Dizer isso é sinal, né, que você tá mais velho. Mas enfim, então assim, não tinha Uber, não tinha essa facilidade, né? E eu lembro que eu passei horas, tipo, falando com essa menina no telefone, tentando ajudar ela, pedindo, Senhor, me ajuda a ajudar essa menina a desistir disso, né? E nesse meio termo, consegui falar com a mãe dela, foi um processo que deu certo. Então, isso foi um dos sinais também. Outras coisas, eu ia pedindo sinais a Deus nas diversas coisas, né? Eu tinha uns relacionamentos, assim, tive um relacionamento que foi bem conturbado e que, tipo assim, eu vivi tudo o que eu não queria e que eu não desejava viver, né? Toda uma questão de desafio, de ciúme, de castidade, de dificuldade, tudo assim, foi um geral de emoções, né? Nesse tempo que eu passei afastada. E um dos sinais também que para mim foi muito forte nessa realidade de comunidade de vida foi porque lembra que eu falei que eu me afastei um tempo e retornei. Quando eu retornei, eu ainda retornei namorando. E era um namoro assim muito, não era zero saudável, né? Assim, não era legal. E por muitos motivos e tudo mais. E assim, quando eu retorno, eu ainda passei 6 meses com essa realidade de namoro, vivendo um pé na comunidade, um pé aqui na igreja e um pé fora, né? Então era uma loucura, assim, eu vivia esses dois lados, né? E eu lembro que na última adoração do vocacional do ano de 2016, não, foi de 2014, 14 para 15, né? Foi nesse processo aí. Então, na minha última adoração do ano, assim, que aqui o nosso vocacional começa em agosto e termina em julho do outro ano, né? Então, dezembro é o nosso... Então, na última adoração ali, eu disse para Deus, Senhor, eu só tenho 2 opções, eu não aguento mais estar um pé aqui e um pé lá. Então, assim, nesse início de ano de 2015, eu vou decidir, ou eu decido por ti, e eu vou caminhar, viver tudo aquilo que tu quer, ou eu vou continuar o meu namoro e vou casar e vou viver o que eu tava tudo planejado, né? Já tava tudo ok, e abandono essa outra realidade. E eu lembro que meu Deus, veio diante de mim uma força que eu nunca compreendi, assim, porque eu gostava muito dele, eu amava, era louco. Tipo assim, eu ainda passei muito tempo gostando muito desse rapaz que eu namorava, né? Então, mas assim, surgiu dentro de mim uma força que me fez perceber que, não, isso daqui não é bom pra mim. E era algo que me impulsionava, que eu nunca compreendi, assim, sabe? Então, hoje eu vejo que isso foi um dos maiores sinais, porque quanto mais eu me afastava dessa realidade, ia vivendo aquilo que Deus queria para mim, mais eu ia encontrando os passos, os detalhes, né? E tiveram várias coisas, várias conversas, assim, o fundador ele foi muito paciente comigo. Né, assim, porque ele disse que eu dei muito trabalho, né? Por isso que hoje eu trabalho tanto. Né? Mas assim, eu fui uma das pessoas que dei muito trabalho aqui, enquanto jovem também, né? Assim, Era o pivô, era? O pivô de algumas emoções, né? Então, assim, dei muito trabalho, teve muita paciência também, os meus formadores, né? A minha formadora em especial é a Solange, que passou comigo todo esse processo, né? Ela foi minha formadora de vocacionado, pré-discípulo, discípulo e consagrada durante uns 3 anos. Ela viu, né? Foi me ajudando a encontrar esses sinais, esses detalhes, né? Assim, sempre na paciência, no cuidado, foi muito legal, né? Mas tanto era algo no interior, e eu percebi que quanto mais próximo eu estava de Deus, melhor eu me tornaria para ajudar as pessoas, né? Se eu fico longe de Deus, eu não consigo viver, né? Assim, não consigo viver uma empatia, uma docilidade, como diz o João, né? Eu era o pivô de algumas coisas, era muito seletiva, né? Eu só falava com quem exatamente eu queria, né? E dava atenção para quem eu queria, e o fato de excluir outras pessoas, e que isso é algo que eu já não... assim, eu busco ao máximo lutar para mim não viver, né? Enfim, percebendo isso, que eu não queria ser aquilo que eu era, sem contar a aparência, né? Se eu trouxesse uma foto aqui pra vocês, ia ser ótimo. A gente pode falar mais nada. Não. Sem foto, né? Sem foto. Eu tirei até... Não, mas assim, se eu mostrar só uma foto, já ia deixar bem claro, né?
Não, deixa sem foto, é melhor. Mas tipo isso, né? Legal. Tanto por fora, mas por dentro, foi muito essa realidade. E eu acho que tem várias ainda, né? Vários outros sinais, outras experiências também. É porque não cabe tudo em um bate-papo, né? Não tem como. Mas é isso aí. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre esses sinais, a história de vida da Kíria, vem aqui na comunidade, né? Participa na adoração. Com certeza Com certeza. vai me ver, né? Vai me ver, vai ver a Kíria, vai ver a todo mundo, Rosinha. E aí participa junto com a gente também das missas, nas adorações, tá? Então você fica mais do que convidado, é o nosso convidado especial para rezar também junto com a gente. Não é não, Rosinha? É isso aí, João. É isso aí. Só voltando um pouquinho ainda nessa realidade que a Kiri falou, porque assim, talvez muitos jovens vivam essa realidade hoje, né? Porque assim, a Kiri frisou que vivia uma realidade em Deus e também vivia um relacionamento de namoro, né? Mas aí ela conseguiu perceber, mesmo talvez vivendo ali a incerteza, a imaturidade, tantas outras coisas, questionamentos, mas já conseguiu perceber num discernimento ali de que aquela relação não era saudável, aquela relação te tirava de alguma forma de Deus, ao ponto de você falar para Deus ou isso ou Deus, né? Então, assim, quais foram assim os sinais assim concretos que você viu, assim, situações que não realmente, porque assim, existem pessoas que são chamadas a viver uma realidade de matrimônio. Até o João falava no podcast passado, no bate-papo, aliás, que nem todo namoro é para casamento, né? A gente falava com Todo o namoro irmão. é feito para casar, mas nem todo namoro Isso. termina em casamento. Isso. E aí, há aqueles que de fato são chamados à realidade de matrimônio e que precisam estar atentos a essa realidade. Mas naquele exato momento, você foi percebendo naquele namoro que te tirava da realidade de Deus. Então, assim, quais foram os pontos assim, específicos que você viu? Não, realmente não é. Né? Não é porque a gente sabe que é uma grande dificuldade na realidade de juventude você estar com uma realidade de namoro, um discernimento vocacional e conseguir perceber isso. Né? Porque às vezes você vai muito pelo sentimento, pela emoção, e esquece até de ouvir a voz de Deus. Né? E aí, o que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Pronto. Quando tu ia falando, eu ia tentando puxar da minha memória, assim, né? Mas uma das coisas que eu acho que foi mais grave, assim, que eu percebi, né? Primeira, foi a questão de que, assim, eu tinha era um relacionamento com uma pessoa que era 5 anos mais velha do que eu. Eu era menor de idade, ele já era maior. Então, daí já começou a emoção, né? E era uma realidade muito oposta. Tipo, completamente oposta. Como eu disse, eu sempre vivi nessa realidade de igreja e eu sempre tive as orientações do que a Igreja Católica fala, né? Então, assim, lá na minha casa era tudo bem rígido, né? Foi tudo muito, né? Assim, muito regrado. Eu sempre vivi tudo muito, assim, nas rédeas e, né? Meu pai e minha mãe sempre muito em cima nessa questão. E uma das coisas que eu percebi, assim, que foi muito grave foi que eu precisei adaptar o meu modo de ser, de agir, para poder ficar com a pessoa. Porque, assim, no início é tudo muito bom, tudo muito maravilhoso e todo mundo se gosta e tudo mais. Mas depois eu fui percebendo que eu não conseguia ser eu mesma, com alguns pensamentos, algumas posições, algumas realidades, tipo, a realidade de... Porque, assim, quem me conhece sabe que é tudo muito assim, de... Eu chego, eu abraço, eu beijo, eu converso, eu preciso dar atenção para as pessoas, eu preciso conversar aí. E eu não tenho esse problema, né? Então, assim, uma das coisas que eu tive que me privar foi disso, né? E eu acho que... Hoje eu entendo que um relacionamento que não deixa você ser você... Então, ele não tá certo, né? Assim, isso é uma das primeiras coisas. Então, eu não podia ser eu mesmo, para começar. Né? Então, aos poucos eu fui me afastando dos meus amigos, porque era problema, porque parecia, tipo assim, não, todos estão gostando de ti. Então, eu vou, né? Como gerava conflito, então precisava me afastar. E aos poucos eu fui perdendo tanto as minhas amizades femininas quanto masculinas, né? Uma das coisas que aconteceu. Outra das coisas é a questão de você não poder se posicionar, de fato, na liberdade. De quem eu sou, de como eu pensava, eu colocava, uma das coisas que eu fui percebendo. Eu precisei criar um tipo de pessoa para poder lidar. Então, assim, isso não é legal. Vai perdendo a identidade. Você vai perdendo a sua... Isso não é legal de forma alguma, porque, assim, hoje uma das coisas que eu falo muito é sobre essa questão de identidade. Tanto na identidade vocacional, né, de filho de Deus, constitutiva e tudo mais, quanto naquilo que você é. Porque, assim,
Se Deus ele pensou no João, ele pensou com todos os detalhes, né? Assim, a gente aprende muito isso aqui na comunidade. Então, assim, é dessa forma que ele vai amar, que ele vai evangelizar, que ele vai ser consagrado, que ele vai ser esposo, que ele vai ser pai, que ele vai ser profissional. Então, assim, da maneira dele, da minha maneira, tipo, a gente percebe isso, né? Hoje eu entendo. Antes eu não compreendia dessa forma, né? Claro. Até pela minha maturidade também. Mas isso foi uma das coisas que eu percebi. Poxa, eu não posso ser como eu sou e viver na verdade. Porque sempre dava um conflito, dava uma confusão. Então eu criava... tipo assim, eu me policiava sempre. Eu não podia ser quem eu era. E uma das coisas também que eu acho que foi complicando, porque assim, isso foi uma das coisas que a minha mãe, ela me deu muito conselho em relação a isso, mas eu não segui. Que assim, se você caminha em Deus e você quiser ter um relacionamento que dê certo, então apresente Jesus para o seu relacionamento, né, para a pessoa. E eu vim tentar fazer isso já quando estava tudo muito conturbado, né? E assim, eu até tentei, mas tipo, eu também não tinha uma experiência ainda forte o suficiente, que tudo isso que eu vivi foi depois, né? Eu fui compreendendo depois. Então, eu também ainda não tinha vivido. Então, como é que eu ia ajudar alguém a viver uma experiência? Então, eu não fiz isso, né? E eu falava de Jesus, eu mostrava, eu queria viver algo diferente. E uma das coisas que mais, assim, para mim, foi de sinal, foi de realidade. Porque, assim, eu estava distante da comunidade. Mas eu ia para missa em todos os cantos. Mas quando eu vinha para missa aqui, eu lembro que eu sentava lá no final, era no João Paulo II, né, o nosso espaço. Se um dia você vier aqui, é lá do nosso auditório. Que antes era o espaço da comunidade, era menor, a gente não tinha ainda a Casa de Maria e tal. Então era lá no final, eu sentava no final e eu lembro que a sensação que eu tinha era meu coração acolchando, né? Então, assim, quando eu chegava na comunidade, quando eu ia para um retiro da comunidade, quando eu estava com as pessoas, eu conseguia ser eu mesma. Aí eu voltava para minha vida normal, aí eu voltava para o meu dia a dia. E quando eu estava em contato com o meu relacionamento, eu queria continuar sendo eu mesma. E eu tinha que precisar voltar àquilo que eu estava construindo. Então, eu percebi que não dava. Então, ou eu tinha que escolher viver isso ou aquilo. Então, onde não tem liberdade, não tem como ter relacionamento, né? E se o seu relacionamento lhe tira de uma realidade vocacional, não lhe deixa dar passos, né? Então, assim, ele não é de Deus para você. Tipo assim, meu Deus, vai acabar o relacionamento. Mas assim, se você não tem a liberdade de ser quem você é, de viver aquilo que Deus está chamando, de partilhar, de dar passos nisso, não é de Deus, né? Assim, isso foi uma das coisas que hoje eu percebo plenamente. Antes eu não entendia, né? Assim, você vai só vivendo e foi só porque eu tive raiva que eu queria continuar e tudo mais, mas hoje eu compreendo, né? Eu precisava ser eu, né? E hoje em Deus eu consigo isso, né? Assim, muito legal. Que legal, que legal. Eu queria estar dando uma formação aqui, de maneira particular para os jovens, né? Para os jovens da nossa comunidade, mas para aqueles também que estão nos assistindo. Então, aproveitem aí, tá? Vocês aí estão sendo formados aqui no Bate-Papo pela Kyria, e eu também estou aproveitando esse momento. Kyria, tá gostando? Tô gostando. Tá gostando? Muito legal aqui. Adorei. E aí, eu tô percebendo, assim, eu tava percebendo, Rosinha, desde o nosso primeiro encontro, a gente muitas vezes trazia alguns quitutes, mas a gente não apresentava, né? Então, ó, vou trazer pra cá, pedir a Kyria aqui que experimente. Que experimente Não aí. é problema nenhum. Não é problema nenhum, mais que natural. E vou pedir aqui a Rosinha, que tá mais próxima da câmera, pra apresentar aqui o nossa irmã Ana Paula Coco e Canela, que faz esses deliciosos biscoitos artesanais, biscoitos caseiros. E então a gente vai deixar aqui, ó, o contato dela, @Ana Paula Coco e Canela. Coco e Canela. Oh, perdão, Ana Coco e Canela, é porque o nome da irmã que faz é Ana Paula. Mas é Ana Coco e Canela. Ana Coco e Canela. Então, se você quiser garantir o seu biscoito caseiro, biscoito saudável, muito gostoso, é só você entrar em contato lá com ela pelo Instagram, né? E aí você pode garantir o seu também. Tá gostoso aí, queria? Eu vou roubar um aqui pra mim. Isso. E ela tá apoiando, né, esse episódio do Entre Amados, Ana Coco e Canela. E se você também deseja ser um apoiador desse bate-papo, desse projeto, para que ele evangelize e vá cada dia mais longe, você pode também estar entrando em contato conosco para também a gente fazer essa divulgação do seu produto, enfim, daquilo que você deseja nos apresentar também. Então, a gente conta com esse apoio, né? É isso aí, a gente vai deixar aqui o nosso contato. E aí, se você desejar participar de maneira mais direta desse projeto de evangelização, entre em contato com a gente, que a sua doação, a sua providência, você sendo esse canal da graça de Deus pra gente, faz toda a diferença
assim como a nossa irmã Ana Paula. A gente manda aqui um abraço para você, tá, Paulinho? Obrigado por esse mimo, por esse presente. Isso, e nos Com apoie certeza. nos próximos também, Paulinho. Tá muito bom. Muito bom, que irmão. E a gente tem também, Rosinha, o nosso amigo missionário, Isso. né? Amigo missionário, que é uma missão aqui dentro da nossa comunidade, onde as pessoas que, digamos que fazem parte, que bebem também do nosso carisma através das missas e dos grupos, se comprometem ali de forma mensal com determinado valor para poder ajudar, digamos que os custos, né, materiais, Isso, de né, manter. toda a parte de manutenção. Então, se você quiser também ser esse amigo missionário, nos ajudar nesse projeto de evangelização, nos ajudar na construção, da manutenção do nosso espaço. Se você não veio aqui ainda na comunidade, a partir do momento que você vir, você vai ver, entrou, visualizou aquela cruz linda e maravilhosa. Tinha algumas vezes, sozinho, que eu acho que eu estava no vocacional, não sei. Mas era de manhã, geralmente era nos retiros e tudo, alguma coisa assim. Pouca gente na comunidade, aí beleza, eu saí da capela e aí ia dar uma olhada ali na casa de Maria. Aí eu vi a Kíria sentada. Meu Deus. Ainda bem que eu tava só sentado. Eu achava tão legal. Se eu tô entregue aqui nas duas. Eu achava tão legal. Então, se você quiser vir conhecer a cruz e a Kíria rezando Não, também. não pode vir na hora que... Mas é isso aí. Se você quiser conhecer a nossa comunidade, conhecer também a nossa capela que está reformada, todo o nosso espaço, fica mais do que convidado a estar vindo rezar junto com a gente, também sendo um amigo missionário para nos ajudar nesse projeto de evangelização. Belezinha? E assim, Kíria, voltando de novo, né, para cá. Olhando para a Kíria de alguns anos atrás, né, e para a Kíria de hoje, o que você falaria? Quais foram, assim, as tuas maiores mudanças? Como eu disse, né? Por fora, né? Eu acho que... Fora a foto que a gente vai colocar bem Não, assim, sem para foto, vocês gente, por compararem. mas se quiser, pode. Mas assim, mas, assim por fora, né? Eu acho que na questão das roupas, né? Porque aqui na comunidade a gente é orientado a viver como filho de Deus, um cristão amado e tudo mais, né? As meninas se vestem com decência, né? E tudo mais. E assim, mesmo eu tendo crescido aqui e sendo filho, né, de consagrado e tudo mais, é aquele negócio, né? A gente passa por uma fase meio rebelde, né? Então, tudo você quer vivenciar da sua forma. Então, assim, as roupas, eu acho que foi uma das coisas que Deus, na minha vida, ele foi muito legal, muito interessante, assim, porque em nenhum momento foi chegado para mim e Deus ia dizendo assim, tipo, mude e pronto, né? Não foi algo assim, é um processo que vai de dentro do seu coração para fora. Você vai percebendo, você já não consegue mais vestir uma roupa mais curta, com decote, com sem manga, com alguma realidade, né? Essa questão é um dos pontos. Outro ponto também também a realidade por exemplo, até a realidade de cabelo, né? Assim, muito simples. Foi uma das graças que eu alcancei na minha consagração. Eu já tinha mais de 10 anos que eu alisava o cabelo e tudo mais, era um processo, né? E quando foi no tempo foi um processo muito assim, que depois que eu compreendo, né? As coisas acontecem comigo, aí eu passo anos, aí depois que né? Eu devia entender um pouquinho antes. Era por isso. Mais legal. Era por isso, né? Então, assim, há 10 anos eu já alisava o cabelo. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas para mim foi uma mudança muito, muito grande, assim, né? E importante também. Aí, quando foi na pandemia, que a gente tava todo mundo em casa, para isso, eu já estava na comunidade de vida, né? Em 2020 já era consagrada, me consagrei nesse ano. A minha consagração foi em outubro, e mais ou menos assim, quando foi em abril, maio, eu já tinha que alisar o cabelo novamente e tudo mais, mas estava todo mundo em casa, fechado. Então, assim, no meu coração despertou, não, eu vou voltar ao meu cabelo normal, né? Então, e eu lembro que eu falei com a tia, vamos lá e tudo mais, eu posso ir, vamos cortar o cabelo e tal, não sei o que, ela vai, a gente conseguiu, a moça que cortava me atendeu, e eu cortei o cabelo bem curtinho, para voltar ao normal, né? E o tempo foi passando, e tipo, o bom é que não tinha atividade na comunidade, né? Então, assim, tava todo mundo só online, então lá ninguém percebia nada. Então, eu fui passando por um processo de transição de cabelo e tudo mais.
E na minha consagração eu já estava com o meu cabelo todo normal, de como era antes. Isso para mim foi uma grande vitória, assim, foi uma grande graça de Deus, porque quando eu fiz a minha primeira experiência na comunidade de vida, em 2016, né, que eu passei um mês aqui na sede em Fortaleza, e eu passei uma semana no Croatá. E uma das minhas orações em Croatá, o Senhor, ele me dava algumas profecias, até na minha vida mesmo. E uma das coisas foi que na minha consagração eu voltaria a ser original, né? Eu nunca entendi aquilo. E passou, isso foi em 2016, em 2020 eu me consagrei. E esse processo de transição, ele aconteceu, tipo, meses antes da minha consagração, e não foi tipo assim, como eu vou me consagrar, eu vou ajudar, não foi. E quando foi, tipo, no dia da minha consagração, eu tava rezando pela manhã, o Senhor, ele ia me lembrando que ele tinha prometido para mim que eu voltaria ao meu original. E naquele dia eu tava da maneira que Deus tinha criado, e depois fui me adaptando novamente nessa realidade. E vários outros sinais que Deus ele ia me dando, mas tanto nessa questão de roupa, de aparência, eu acho que por dentro, como eu já falei, a questão de mentalidade, a realidade de acolher as pessoas, né? Assim, hoje eu não tenho dificuldade de acolher o mais simples, o mais importante, sabe, assim, eu não tenho essa dificuldade, eu não sei quando eu tô muito atarantada, assim, porque... assim, às vezes a pessoa... Às vezes me diz assim, não, às vezes tu tá assim, olhando com a cara de coisa. Só que nem é, porque ou eu tô pensando em muitas informações, ou eu tô muito aperreada, porque como a minha função ela é um pouco exigente, né? Então eu sempre tô resolvendo alguma coisa, eu sempre tô agoniada e tal. Mas assim, eu tenho essa realidade de hoje, e eu busco isso, que também faz parte do nosso carinho, essa questão do acolhimento, né? Até porque o Pai nos acolhe com amor, então a gente também é chamado enquanto consagrado, enquanto membro da comunidade. E isso foi algo que mudou muito em mim, porque de fato, eu era muito seletiva, né? Assim, eu tinha a minha panelinha e ninguém entrava e eu não, né? Assim, hoje as irmãs que moram comigo, né? Rosinha sabe, né? Antes, talvez a gente nunca, antes de eu ir para essa realidade de comunidade de começar esse processo, a gente não tinha esse contato, né? Não tinha essa realidade e não, tipo assim, não tinha essa abertura de acolher as pessoas de outra questão, diferente. Eu acho que isso foi uma das coisas muito fortes. E outra coisa, eu acho que é um desejo de santidade, né? Assim, que antes eu não tinha, não. Antes eu não estava muito nem aí, não. Né? Mas, assim, isso é algo que foi crescendo. À medida que você se aproxima de Deus, você deseja isso pra mim, porque eu achava o negócio de santidade, né? Muito... Não gostava muito, não, né? Tipo assim... Careta. O povo diz assim, só quer ser santinho. Eu não queria ser só santinho. Hoje eu quero. Sim, mas, tipo isso, hoje essas coisas que pra mim eram absurdas, não são mais, né? Eu acho que foi muito de Deus, assim, esse cuidado, que foi mudando, que eu fico, meu Deus, como eu sou careta. Não era quase um xingamento, né? Que é você só quer ser santinho, não sei o quê. Mas a Kira estava falando uma coisa que é muito importante. Hoje um jovem, seja aqui na comunidade, seja numa paróquia, seja em qualquer outra realidade da nossa igreja, eu acho que assim, a primeira experiência, o início da primeira experiência dele pode começar e começa no acolhimento, né? Então, no acolhimento, verdade. né? No bom acolhimento. Então, assim, hoje eu vejo que é um desafio muito grande para os jovens, essa questão do acolher, né? Porque hoje eu acho que, não sei, quando a pessoa chega nova ali naquele ambiente, meio que no coração de alguns jovens, assim, desperta um certo sentimento de competir, né? De tomar o meu lugar, de ciúmes, né? Isso é algo que, assim, a gente precisa entender que isso não é de Deus e não é do Espírito. Né? E batalhar, né? E batalhar, né? Porque, assim, a tendência, ela pode existir, né? Mas o fato de você ter a tendência não é um pecado, mas o fato de você, digamos que, assim, deixar aquela tendência, de fato, se concretizar, aí sim vem a se tornar um pecado, né? Que vai minando ali a vida comunitária. Então, o fato da gente poder acolher, o fato da gente poder abraçar, o fato da gente poder deixar com que aquela pessoa ela chegue e ela conheça, né? Conheça a comunidade, conheça o carisma, conheça aquele ambiente, ali é o início da primeira experiência dela com Deus. Né? Isso foi assim comigo, foi assim. E é assim que o Pai faz com a gente, né? O Pai nos acolhe e tudo mais. E isso, como eu atrapalhei muita gente, né? Assim, na minha caminhada e tudo mais. E nesse processo, né? Antes de conhecer, hoje isso é uma das coisas que eu tento me policiar muito. E de lutar mesmo, assim, para de fato acolher as pessoas, né?
de chegar, de dar um abraço, de dar uma atenção. Às vezes só um sorriso, só um boa noite, né? Tipo, teve uma irmã que partilhou agora, não sei qual foi o retiro, né? O encontro, não sei, que foi um boa noite, que seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo, que para ela se sentiu acolhida, né? Então, assim, caramba, muito simples, boa noite, seja bem-vindo, mas muda alguém, né? E a pessoa quer continuar e tal. Isso é importante, né? Muito, E a gente muito, tem muito que lutar importante. muito por isso. Importante. Sim. E eu acredito que é um grande desafio realmente para a realidade da juventude, né? Ainda mais quando se ainda não se tem uma experiência ali concreta, não busca ainda um sentido na caminhada, não vê essa questão da santidade como uma meta. Então, Evangelização, né? eu acredito que parte muito também, acredito que tudo parte de uma experiência, Tudo. né? É muito importante isso. Muda tudo, né? E hoje o Senhor, ele continua ainda falando, né? Para muitos jovens, chamando muitos jovens a viver uma radicalidade, a viver uma consagração, a viver uma vocação específica. Mas a gente sabe que também é um grande desafio, né? Por conta de N coisas. Mas assim, o que você falaria para esses jovens, né? Que sente uma inquietação no coração, que sabe que existe algo mais, que não é só isso, que a vida deles não é só isso que eles estão vivendo hoje, mas que existe algo além, mas que ainda não conseguiram perceber nem esses sinais, nem nenhuma real experiência. O que você falaria para eles? Uhum. Me lembrei de um amigo meu muito badalado, né? Já nos temos aqui, eu acho que a gente devia batizar como temos daqui. Porque a gente escuta, entende e já associa automaticamente a ela. Porque é Emoções, babado, né? né? Babado, é tipo isso. Né? Mas assim, que é João Paulo II, né? São João Paulo II. Que foi um dos, tipo assim, uma das coisas também que foi muito mudado pra mim. Eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de santos, assim, na minha vida, né? E ele diz assim, que todo chamado de Deus é uma história de amor única e irrepetível, né? Assim, quando eu tô nos meus dias mais loucos, eu tento lembrar dessa frase, isso me ajuda muito. Todo chamado de Deus é uma história de amor única e irrepetível. Então, assim, para aqueles que são jovens, né? E que sentem essa realidade que o Senhor ele está inquietando, que ele está mexendo, que ele está envolvendo, o que o Senhor preparou para você, assim como preparou para mim, para Rosinha, para o João, que a gente está vivenciando essa realidade, está mudando e tudo mais, é só você quem pode viver, né? Então, assim, é uma história de amor única e irrepetível. Não vai ter uma outra pessoa, né? Não vai ter uma outra Kíria, pode ter outra Kíria em qualquer local do mundo que seja também chamado por Deus. Mas ela não vai ter a mesma história que eu, as mesmas inquietações, as mesmas realidades. Ela não vai evangelizar como eu evangelizo, não vai testemunhar como eu. E eu estou dando um exemplo de ir para falar para você, né? Para você que quer fazer a sua vida também algo que vale a pena. Que isso também é uma frase do Henrique Soares, que foi muito, para mim, é uma que eu levo muito assim como lema de vida mesmo. Fazer da minha vida algo que vale a pena. Né, que mude a vida de outras pessoas, que ajude e tudo mais. Então, assim, se você tem esse desejo, que lute, né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante, você lutar e desejar, e sonhar, e rezar, e se colocar diante de Deus, procurar uma pessoa para ser o seu orientador, o seu acompanhador, mas não uma pessoa, não alguém que seja seu amigo, tá? Porque isso não funciona. Sim, não é o seu amigo, mas uma pessoa que seja um exemplo, né? Que tenha uma vivência em Deus e que possa te ajudar de alguma forma. Aqueles que já caminham numa vocação, você tem os seus acompanhadores, os seus formadores, observar, escutar o que eles também orientam, o que eles ajudam e colocar para eles também as inquietações, né? E aqueles que não caminham numa realidade dessa, buscar uma pessoa que possa te ajudar, né? A descobrir aquilo que o Senhor está falando no teu coração, porque é uma história única e não vai se repetir, né? É a tua chance de viver e vale muito a pena, né? Assim, uma das coisas que eu digo é que vale muito a pena, vale a vida, é algo de fato muito importante, né? Muito, muito especial. Você vive coisas que você nunca imaginou e que você nunca, talvez, desejou, enfim, quando você vê é o essencial. Né? Então, assim, é rezar, lutar, buscar descobrir, escutar uma pessoa que te ajude, né? Repito, não um amigo, porque
Isso acontece muito, né? Assim, não, mas eu já tenho meu amigo que eu partilho com ele, mas eu tenho um amigo que tá vendo a mesma coisa que tu, criatura. Então, assim, ninguém te ajuda. Isso é verdade. Então, assim, buscar uma pessoa que ajude, que oriente, né? Eu acho que isso também ajuda muito nesse caminho de descoberta, né? De dar passos e tal. Total. E eu queria falando aí sobre, a gente conversando, né, partilhando sobre juventude, eu acho que assim, para nós aqui da comunidade, não tem como olhar para a Kira e não pensar na relação dela com a juventude. A veia dela com a juventude, né? E aí, queria assim, partilhando um pouco mais com a gente, né? De todo o tempo, né, que você foi ali pastora do São Domingos Sávio, aquela primeira experiência, mas a experiência muito intensa e muito marcante também no setor. O que é que, digamos assim, o que é que Deus mais fez, o que é que Deus mais te falou, né? O que é que ficou mais no teu coração nessa realidade de estar perto dos jovens, de acompanhar, né? De acompanhar ali as suas dores, as dificuldades, os desafios, os medos, mas também acompanhar, de perceber ali, né? As potencialidades daquele jovem, o potencial que ele tem, os dons que o Senhor vai manifestando para ele. A gente como pastor, a gente tem muito esses dois olhares, assim, né? Nesse sentido de realmente tentar fazer com que ele se torne, não fique como uma ovelha, mas se torne um discípulo, que o nosso fundador falava. Já falou um tempo, e de vez em quando ele fala isso também, né? O papel do pastor é esse de fazer com que a ovelha ela se torne um discípulo. Não fique como uma ovelha para sempre, mas ela se torne um discípulo. Então, se você pudesse resumir aí, assim, em o quê? 30 minutos, tô brincando. Resumir aí pra gente como foi, né? O que é que Deus mais fez, o que é que Deus mais falou em todo esse tempo de pastoreio com a juventude. Meu Deus. Assim, como eu disse, o São Domingos, sabe, eu comecei a pastorear ele com 16 anos. E eu passei 7 anos nesse grupo, né? Teve o tempo que eu me afastei e quando eu retornei para ser núcleo dele. Só que aí depois eu assumi como pastora e tudo mais, né? Então, assim, tudo que eu descobri de pastoreio, de jovem e tudo mais, nessa realidade foi ali com o São Domingos Sávio, né? Porque foram 2 anos como núcleo, o restante foi como pastora de fato, né? Então, assim, e é muito interessante, porque nessa minha história com adolescente, com jovem, Deus, ele se utilizou de etapas do que eu vivia também. Por exemplo, São Domingos Sávio foi muito nessa realidade, da minha etapa de namoro, de experiência de Deus e dar passos. E lá no São Domingos Sávio tinha muito dessa realidade, né? Os meninos, que hoje muito cedo o pessoal já começa a namorar e começa a viver logo tudo. Então, assim, Deus, ele foi me ajudando a viver todo esse processo de paciência, de acolher, e à medida em que eu ia vivendo, eu ajudava eles a viver, ia encontrando formas e Deus ia me dando a graça, né? Então, assim, foi muito... porque uma das coisas que hoje eu falo para os pastores aqui da comunidade, né? Muitas vezes, quando a gente recebe um pastoreio, a missão de estar no pastoreio, muitas vezes mais para a gente do que até para a realidade. Porque, assim, Deus, ele quer nos formar. E, meu Deus, o quanto a gente é formado sendo pastor, né? Assim, o quanto você é impelido, assim, empurrado a se doar mais, né? A ser mais fiel, a buscar a santidade. Porque como é que eu vou ajudar outro se eu não vivo? É tipo isso. Então, assim, no São Domingos Sávio foi muito essa questão o que me questionava muito, porque, meu Deus, como é que eu vou falar para esses meninos de castidade, de realidade, se eu não estou vivendo, se eu não estou lutando, se eu não estou... Né? Então, isso era uma das coisas que me incomodava, de não ser 2 pessoas, de experiência de Deus, de dar passos. Foi muito isso. Quando, em 2019, né, eu era discípula da comunidade de vida do primeiro ano, a minha vida estava muito de boa, assim, com o São Domingos Sávio, apesar de que o grupo era... o São Domingos Sávio, ele sempre foi um grupo muito ativo. Eu entrei no pastoreio dele, tinham 7 ovelhas, quando eu assumi como coordenadora, né? E quando eu saí, já tinha mais de 30, já era 2 fases. Então, assim, a gente já conseguiu... Meu Deus, passou muita gente, né? Muita adolescente. Tu, né, João? Era o núcleo da Kira. Meu Deus, né? Foi. Então, assim, ele foi do São Domingos Sávio e depois voltou como núcleo, né? Então, assim, foi um grupo que foi descobrindo muitas... os meninos foram de fato dando passo. Tem muitos hoje jovens que, inclusive, estão caminhando por consagração que passaram pelo São Domingos Sávio. Então, assim, para mim, meu Deus, é muito especial, é muito legal ver eles dando passo e tudo mais. Nesse ano, quando
A Carol, eu vi a Carol indo se consagrar, eu lembrei, meu Deus, né? Tipo assim, eu fui núcleo do grupo que a Carol participou de primeiro. Então, assim, quando for, se Deus quiser, esse ano, né, o João, Se Deus quiser. eu vou estar lá chorando 17 também, bem forte. feliz. Né? Então, assim, meu Deus, é muito forte. Você, meu Deus, valeu a pena todo o esforço, né? Tem tantos outros que abandonam, mas tem muitos que não passam. Então, essa primeira etapa foi isso. A segunda etapa da minha vida de pastoreio, que foi assim, foi, meu Deus, né? Até hoje porque eu saí da coordenação do setor em 2024, setor de juventude, né? Em abril de 2024, já para ser assessora apostólica. Mas é incrível, assim, eu tenho vivenciado muito essa realidade ainda de jovem, ainda estou muito inserida em muitas coisas, né? E, assim, quando eu assumi em maio de 2019, o setor de juventude, para mim, eu estava como discípula, a primeira coisa que bate, assim, de medo, né? Meu Deus, tipo, eu só sei pastorear um grupo de oração de adolescentes, né? Que lá a gente pode ser mais livre, a gente briga, a gente entra na realidade deles, e agora como é que eu vou pastorear um setor? Né? E no setor, ele tem toda uma questão, uma estrutura de evangelização fora da comunidade, dentro da comunidade, tem os membros consagrados de fase, grupo de oração, é muito misturado. Então, assim, foi um processo muito longo, né? E eu entrei em maio, em julho já tinha o FDS. Então, eu tive que já entrar na loucura, né? E logo depois, você começa a ter que planejar evento, a preparar evento, a ter os desafios do evento que eu não vivenciava, porque eu estava como pastora de grupo de oração. Eu ia para os FDS, para os retiros, mas para servir, né? Era muito bom. Então, assim, mas para coordenar. Então, foi uma mudança assim, muito brusca, né? Muito radical e que, meu Deus, quantas vezes eu chorava sem saber o que fazer, assim, pedindo o Senhor me dar luz. Então, foi o tempo que eu mais rezei, né? Foi o tempo em que, assim, Deus, ele mais me chacoalhou, porque, assim, eu vivenciei, na equipe da coordenação do setor de juventude, você lida com jovens também. Então, tanto você pastoreia os membros do setor, quanto as ovelhas da comunidade. E eu tinha as minhas dificuldades com alguns irmãos. Então, assim, meu Deus, foi muito desafiador, né? Assim, tinha uma irmã que a gente brigava sempre, sempre, sempre. Né? Assim, eu conto essa história assim, com muita alegria. Era fogo e gelo, né? Era fogo e gelo. E nós somos, de fato, totalmente diferentes, né? Se quiser, pode dizer o nome dela. Não, tô brincando. Você que é a pessoa que você sabe quem é, comenta aqui embaixo. Sou eu, falei. Né? E assim, durante todo o tempo que eu passei, ela ainda passou. Eu saí, ela continuou, né? E assim, eu como vida, ela como aliança, nós duas discípulos, né? Então, e a gente foi muito engraçado, porque o nosso processo foi muito, muito igual. E a gente viveu muitos desafios. Mas assim, eu aprendi, né? No setor de juventude, eu aprendi o real significado da comunidade de vida, da comunidade de aliança, por conta também dessa irmã. A questão da paciência, a questão de esperar, a questão de amar o diferente também, porque o que aconteceu? Eu sou altamente elétrica, altamente sanguínea, altamente assim. E ela já é mais calma, já é mais organizada, já é mais colérica. Então, assim, quando a gente se juntava, a gente tinha que decidir as coisas, meu Deus, era um caos. Mas ela me ajudava a frear, porque também eu sou muito, né? Sem freio. Sem freio. Sou muito correta, aí aqui eu já iniciei, fui lá para trás, tá, não sei o quê. E eu ajudei ela a também a dar passos mais intensos, mais rápidos. Então, assim, mas isso não foi um processo lindo e maravilhoso de um ano, foram 5 anos nesse dilema, né? Então, assim, meu Deus, quanto isso me formou, porque me ajudou a vivenciar uma vida comunitária, me ajudou a lidar com várias situações. Fora isso, teve toda a realidade de igreja, porque no setor de juventude que eu conheci a realidade de igreja, né? Assim, de movimento por causa do setor de juventude da arquidiocese, do SEJAP, da região, das paróquias, de compreender esse movimento, de acolher outros jovens, porque assim, eu entrei na coordenação do setor de juventude da região, fui indicado, né? E o fundador deu ok e tudo mais. Então, assim, lá tinha que acompanhar os jovens das 15 paróquias da região. Então, assim, era jovem de movimento, de grupo paroquial, de serviço, de novas comunidades. Então, e quanto mais você... A nossa igreja ela é muito linda, muito linda, muito linda. Quanto mais você conhece o carisma do outro, o movimento do outro, as realidades, mais você identifica o seu. Mais você aprende a... Tipo assim, não como uma competição, mas como algo que vale a pena, né? Mas só que isso, nesse mesmo meio, nessa mesma loucura,
E aconteceu também um fato que, para mim, foi muito, meu Deus, foi na minha imaturidade, mas como Deus utilizou. Porque era 2019, eu era discípulo do primeiro ano da comunidade de vida, né? E era o ano da pré-assembleia da comunidade, foi em 2019. Como eu coordenava um setor, eu tinha que ir para a pré-assembleia, né? Só que, como discípulo, eu não podia ir. Tu vai consagrado, né? Aí, só vai consagrado para a Assembleia, né? Porque foi logo no ano que o nosso estatuto foi aprovado, né? Que foi 2019, foi um grande ano, né? Foi um grande ano, literalmente. E a Assembleia ia ser, a pré-Assembleia ia acontecer, eu precisava representar o setor de juventude, mas eu não podia, né? Não podia ir e tudo mais, porque era discípulo. E eu lembro que surgiu uma realidade, e o fundador chegou para mim e disse assim, olha, Kíria, quando chegou perto do discernimento, porque o discípulo do primeiro ano não tem esse processo de fazer retiro pessoal e entregar a carta, né? Não tinha. Então, era só no discipulado do segundo ano. Então, eu já ia direto para o discipulado do segundo ano, estava tudo numa boa, depois ia para a consagração. Foi quando ele colocou para mim e que ele surgiu essa realidade de que eu tinha que me preparar para uma consagração por conta também da Assembleia. O meu mundo caiu, né? Assim, porque... Porque até então eu era como disse, como eu disse, né? Eu sou difícil de entender as coisas um pouco, assim, demora um tempo. Então eu já estava como discípulo, mas eu não tinha entendido que estava bem pertinho de eu me consagrar. Tipo assim, ainda não tinha caído a ficha, né? E eu lembro, meu Deus, eu entrei numa loucura, numa crise, meu Deus, né? Só por causa dessa assembleia, só por causa desse jovem que eu vou ter que me consagrar e não sei o que, não sei o que. E eu lembro que eu questionava tanto a Deus e depois eu fiquei. E num dia, quando eu fui rezar, o Senhor disse assim, e se consagrar para evangelizar e dar a vida pelos jovens não é um bom motivo? Né? E quando Deus ele me falou aquilo, eu fiquei, meu Deus. Né? Então, assim, desde aquele meu... Eu não me consagrei nesse ano, me consagrei em 2020. E fui para a Assembleia, mas não pude... Não tinha direito à voz, né? No caso, a pré-assembleia. Na pré-assembleia. Não tinha direito a... Não me colocar. Eu fui como representante, mas não tive. Mas, assim, para mim foi uma experiência muito assim, porque foi quando eu acordei, meu Deus, se o Senhor me chamar a me consagrar pelos jovens, eu quero, né? Então, assim, eu acho que também por isso que isso é muito ligado, né? Também para minha realidade. Então, se é por eles, se é para evangelizar, se é para poder estar, acho que por isso que mesmo eu tendo saído do setor de juventude, meu Deus, o Senhor ele vai enviando a gente vários encontros de jovens, retiros ainda, mesmo eu tendo saído. Então, acho que é muito também nessa questão, né? É muito legal. Tem também foi comentando os pontos aí e teve um que eu também me lembro, assim, dentre vários desses que são importantes que você falou, me veio um também sobre a questão da providência, né? Ah, meu Deus, isso é demais. Né? Porque assim, no setor de juventude, eu aprendi sobre fé e sobre providência, né? Assim, porque, meu Deus, a gente vive muito essa realidade de fé mesmo, assim, porque a gente começa um evento, a preparação de um evento sem nada, né? E eu vim viver isso de uma maneira muito intensa no setor de juventude, porque a gente tem um evento e um sonho. E um sonho, né? E no final a gente tem um sonho e um evento. E dá tudo na boa. E gente, dá tudo certo. Mas a gente rala muito, né? Total. A gente trabalha muito. Então, assim, eu aprendi sobre fé mesmo, sobre sonhar, sobre... em Deus mesmo você... Saber que nada é impossível. Que nada é impossível, né? Tipo assim, ninguém para uma pessoa que confia na providência de Deus, né? Assim, uma das coisas que, pra mim, é muito nítido, assim, né? Tanto que, às vezes até o fundador disse assim, tu fica direto dizendo que vai dar certo, dizendo que às vezes ele fica com raiva de mim. Não, mas assim... o fundador, desculpa. Não, porque eu fui perguntando, vamos, fundador, vai dar certo, tá, não sei o que, não sei o que. Porque eu acredito nisso, né? E foi uma das coisas que eu aprendi também nessa realidade, né? Assim, de acreditar que, meu Deus, o quanto a providência de Deus nos alcança e nos abarca, né? Outra coisa, descobrir os dons dos jovens, né? É muito bom, é muito legal, assim, você estar com o jovem, você conviver, né? Eu acho que, apesar de que às vezes eu fico sem paciência, que perturbam muito, tem que alguns que às vezes, assim, meu Deus do céu, né? Mas... Que a idade já tá chegando que também. a idade já tá chegando, eu fico mais sem paciência ainda. Né? Mas, assim, meu Deus, é bom demais, né? Porque você percebe o caminhar de cada um, né? Assim, eu percebi tanto o meu caminhar quanto eu vejo o processo de cada um deles, né? A entrega, o desejo de oferta. Às vezes você vai vendo assim os desafios que, meu Deus, eu já passei por isso, então é possível. E uma das coisas também que eu acho muito legal é a abertura, né? Assim, pelo menos nos jovens aqui da comunidade a gente tem muito isso. Pelo menos comigo também, eu não sei se com outras pessoas.
mas nessa questão de chegar e, tipo assim, falar qualquer besteira aleatória, né? Assim, e você entrar no clima é muito legal como você se aproxima deles, assim. E também a realidade de muitas vezes falar das coisas mais sérias, né? Assim, tem alguns que eu até estava falando com eles esses dias, com alunos, né? Porque pela correria até da função que eu tô, às vezes não consigo parar e sentar como antes, porque antes eu estava com a juventude, então era tudo dedicado ao jovem, né? E hoje eu estou em outras realidades. Então, assim, às vezes não dá, mas a oportunidade que eu tenho, eu faço o possível, tipo, para escutar mesmo, a entrar na história, a entrar no que a pessoa está falando, no que ele está sentindo, né? Eu acho que é muito... Eu aprendo muito isso, né? Assim, a ter paciência, a ter fé, a escutar, é muito, muito legal essa experiência. Que massa, que João, massa. assim, o nosso bate-papo tá muito legal, mas a gente já tá quase chegando ao final, né? A gente nem vê, era passar, né? E assim, já para e quase finalizando, a gente queria saber como é hoje para a Kyria ser consagrada, né, no carisma Corpo Místico de Cristo, numa realidade de comunidade de vida. O que é isso para você? O que representa? Pra fechar com chave de ouro. Ai, meu Ainda Deus. tem um bate-volta, né? Mas pra fechar com chave de Mas ouro. assim, para mim, é vivenciar que essa história de amor que Deus propôs para mim, né? Única ver e como irrepetível. única e irrepetível, né? Não vai ter outra Kyria dessa, se tiver, seria muito chato, né? Assim, mas é viver essa história de amor, é viver com um propósito, todos os dias nas ofertas, nas dores, que também não é tudo só sorrisinhos e abraços e emoções, não. Mas viver nas ofertas diárias do nosso carisma, que assim, que o nosso carisma ele é todo ligado à oblação, a sacrifício, à entrega, né? Então, assim, viver cada uma dessas ofertas, que como comunidade de vida, todos os dias a gente oferta algo, né? Assim, não é uma oferta que eu vivi só uma vez, mas é uma oferta que todos os dias eu tenho que fazer, de novo, né? Todos os dias na entrega. Então, é muito bom, né? Mesmo sendo muitas vezes doloroso, mesmo tendo que chorar, que não posso dizer que não tem essa realidade, mas assim, é muito bom. E eu não saberia viver de outra forma. Às vezes eu fico pensando, como seria a minha vida se não fosse assim? Não quero pensar. Assim, não quero mais pensar, não quero parar disso, porque eu quero viver aquilo que Deus pensou para mim, né? E essa história de amor nunca é irrepetível, né? Que vale a pena. Enfim, que eu tanto falo com os outros, mas eu vou sobreviver também. Que massa, que legal. Queria ter que voltar mais vezes. Certo. Tu volta mais vezes? Volto. Com certeza. Mas, não, de fato, assim, é muito bom a gente ouvir o testemunho e ouvir como o Senhor ele vem agindo, né? Ela falava aí que, assim, você percebe muitas vezes no outro irmão de caminhada esses sinais de confirmação e como o Senhor ele fala no seu coração para a sua caminhada, né? Então, assim, não só para mim, mas como para vários outros jovens, eu acho que você, graças a Deus, vem sendo esse sinal, e vem sendo cada vez mais esse sinal. E fica o convite, tá? Para a segunda vez. Trazer novas novidades, novas emoções aí. Novas emoções. Novidade não falta, né? Novidade não. Novo ano aí, ó. É só o que espera. Isso. Estão começando o ano agora, né? Total. Então, assim, antes da gente ir se despedindo, a gente vai fazer um bate-volta bem rapidinho, né? Bate-volta, bem rapidinho. Isso, a gente vai falar algumas palavras, querido, tu vai respondendo, né? De acordo com aquilo que vem na tua cabeça. Não pode pensar muito, menos do que... E pode responder também só com uma palavra, né? O ideal é responder só com a palavra, menos de 5 segundos, e que, claro, venha no teu coração, né? Quadro novo aí que a gente está implementando aqui no nosso bate-papo, e você está tendo aí a graça de acompanhar pela primeira vez. Tá pronta? Tá pronto. Preparada? Vamos embora. Vamos lá. Kyria Maria, uma música. Tudo por causa de um grande amor. De quem? Ah, sei não. Ixi. A música tá aí. A gente bota no link. Show. Vocação, o que é pra você? É um chamado de Deus para servir os irmãos. Um retiro. FDS em Cristo. Deus, Deus é o meu Pai. Uma graça alcançada. Vixe, agora eu tenho que pensar. É que são muitas. Pula pra né? próxima. Vai. Um centro de intercessão. São João Paulo II. família, Ai, é uma das bases da minha vida ainda. Uma frase.
Valeu. Falou? Por causa de um grande amor. Show, beleza. Corpo místico de Cristo. É a minha vida, é a minha casa. É o mais especial que tem. Vida comunitária. É muito bom. É só emoção, pronto, não. Santidade. Eu quero. Uma graça alcançada. Já Uma veio? graça alcançada. O fato de estar aqui, de caminhar, de ser consagrada, de estar com o Senhor. Várias palavras. Comunidade de vida. É bom demais. É bom demais, é bom demais. Né? Não tinha como ser de outra forma. Amém. Amém. Tem mais uma? Não. Saiu Nota bem. 10. Não tô rápido, mas vai. Então, nós queremos, assim, agradecer a sua participação nesse bate-papo, como o João falou, né? Volte mais vezes para que a gente fale de mais coisas, né? Com certeza. Mas, enfim, queremos agradecer, né, a sua participação. É isso aí. A gente quer agradecer também a participação de você, meu irmão, que acompanhou a gente durante esse bate-papo. Então, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, comentar aqui também qual foi o ponto mais interessante que você achou nesse bate-papo que a Kyria falou. Foi sobre vocação? Foi sobre comunidade de vida? Foi sobre o testemunho dela? Foi sobre a formação dela para a juventude? Foi sobre o pastoreio? O que foi que mais te marcou? Eu tô falando de tudo isso, tu acredita? Falou de tudo isso. O que foi que mais te marcou nesse bate-papo, nesse podcast aqui, que a Kyria compartilhou e partilhou junto com a gente? Então deixa aqui também o teu comentário, nos ajuda e envia também a gravação desse podcast, né, desse nosso episódio, para o seu irmão, para um familiar seu, para um amigo que também, que você vê que é interessante, que seria legal ele participar, para poder também ouvir aquilo que o Senhor quer falar no coração dele. Beleza? Então, Rosinha? Pronto, é isso aí. Como o João falou, nós agradecemos a participação de todos vocês que ficaram até o final, que vai comentar, que vai compartilhar, enfim, fazer todas as atividades necessárias, né? Então, assim, para não perder o costume, né? Então, nós vamos finalizar juntos esse bate-papo do Entre Amados, dizendo: Jesus te ama e eu também. Então, até o próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.